vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. Entregar nosso coração a Deus e passar a viver ao seu lado, ouvindo a sua voz e vivendo o seu projeto, nos reserva, além da salvação e da vida eterna, muitos outros benefícios enquanto aqui estivermos. O Senhor nos dá o alento, o descanso, o conforto de estarmos à sombra do Onipotente. Além disso, temos o alimento diário encontrado na Palavra de Deus, que é revelada pelo Espírito Santo. A igreja dos dias atuais, que vive sob a certeza da breve volta do Senhor Jesus, e com isso a conclusão do projeto de Deus para o homem e o início da experiência do céu, tem da parte de Deus todos os recursos necessários para estar preparada para o arrebatamento. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre o livro de Cantares de Salomão, o descanso da igreja aos pés de Jesus e a forma como o Senhor nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Mônica Médici falará sobre como lidar com a indisciplina da criança e do adolescente. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai nos ensinar as posições dos acordes para o violão do louvor ao lado de Deus. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Giovana Azevedo, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre Jesus, o nosso descanso. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E agora a gente começa o quadro Lições do Manaim. Você já está acostumado a acompanhar esse programa e sabe que esse quadro ele é absolutamente vinculado, ou seja, o assunto, o tema que vai ser abordado nesse quadro, ele é o mesmo tema que foi tratado na última Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que é transmitida pelo nosso canal no YouTube, inclusive, todos os domingos às 10 horas da manhã, e que nós trazemos aqui para discutirmos um pouco, conversarmos sobre isso, ampliarmos alguns aspectos e trazermos de uma maneira até mais descontraída esse assunto para você poder se aprimorar nele e aprofundar na revelação, no conhecimento daquilo que o Senhor tem nos mostrado. E mais uma vez, para nós conversarmos aqui sobre o livro de Cantares, que tem sido objeto de estudo nosso, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza, queridos, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio,
Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor Daniel, Josias e todos. Sempre no início do quadro, a gente traz algumas participações de irmãos nossos que enviaram para nós mensagens. E para você também participar, interagir com a gente, para a gente saber da importância do programa para você, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, e assim você vai ser redirecionado para o WhatsApp, e no WhatsApp você então pode escrever ali uma mensagem para nós falando sobre a importância desse programa para a sua vida. E nós vamos trazer aqui algumas participações que foram enviadas e detalhe, você pode mandar tanto por texto quanto em vídeo. Vamos trazer aqui algumas dessas que nos foram enviadas nos dois modelos para você ver aí qual a experiência dos nossos irmãos com esse programa. Andréia Lino Ferreira Bispo, que mora no município de Serra, no estado do Espírito Santo, escreveu o seguinte: esse programa é uma dádiva que o Senhor deu para aprimorarmos o conhecimento através da palavra revelada, nos levando a ter mais profundidade nas revelações. Também José Epifânio Botelho, que é de Conselheiro Pena, no estado de Minas Gerais, ele nos escreveu o seguinte: eu e minha esposa temos sempre assistido ao programa, que tem trazido para nós muita edificação e mais conhecimento da palavra. Temos aprendido muito sobre as doutrinas, o que é uma bênção para o nosso lar. Glória a Jesus! E nós vamos trazer para você agora 2 vídeos que foram enviados para nós. São vídeos curtos, que foram enviados também por esse canal do WhatsApp, por esse número do WhatsApp, e que você vai assistir agora. Um deles é de Judite Paulino, que é de Fortaleza, no Ceará, e o outro do nosso irmão Daniel, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos assistir. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou Judite Paulino, Fortaleza, Ceará, Igreja do Parque Santa Rosa, pastor Adeilton. Eu vim aqui falar para os irmãos das grandes experiências a qual nós alcançamos através do programa Anunciando o Evangelho Eterno. É um programa que, assim, as revelações, ele nos leva a ter experiências com o Senhor. A gente tem aprendido muito através desse programa. Eu quero dizer para os irmãos como é importante você estar, né, assistindo esse programa, Anunciando o Evangelho Eterno. É realmente maravilhoso e nos faz conhecer mais e mais a palavra do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Daniel, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aqui para falar do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Programa que traz as doutrinas bíblicas da Palavra de Deus e a direção para a igreja sobre a revelação do Espírito Santo neste momento que estamos vivendo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Obrigado a Judite, obrigado a Daniel, ao José Epifânio, Andréia, que nós falamos aqui também das mensagens que foram enviadas por escrito. E eu reitero aqui que se você também quiser participar, nós lemos todas as mensagens, escolhemos algumas e trazemos aqui, quem sabe, no próximo programa, na próxima edição, você vai ter a sua mensagem compartilhada aqui com todos os irmãos através desse QR Code, através da mensagem que você envia quando apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Mas nós vamos aqui para o assunto nosso. O livro de Cantares, ele é repleto de figuras proféticas, né? É um livro poético na sua linguagem, profundamente profético no seu conteúdo e que apresenta o tempo inteiro, até pela linguagem poética, figuras proféticas, né, que são inseridas ali. E uma das figuras é a macieira, né, a árvore que dá a maçã. E é interessante que o texto diz, né, a gente já pode começar lendo, até para que vocês comecem a falar sobre esse conteúdo em Cantares 2:3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Há diversos aspectos, e aqui eu estou ansioso para ouvir vocês, né? Eu sei que os irmãos que nos assistem também, acerca dessa figura profética da macieira e todo o desdobramento dessa figura no contexto do livro de Cantares. Que é a expressão aqui, partiu no livro de Cantares, da noiva em relação ao noivo. Então, profeticamente, a igreja
falando do seu Senhor, do seu Salvador, que é o Senhor Jesus. No passado, voltando ao texto, a noiva compara, faz essa comparação, essa ilustração, no sentido de que o seu noivo era como uma macieira no meio ou das árvores do bosque. E aí, Josias e Daniel, depois da noiva qualificar, fazer essa comparação, ela prossegue dizendo o que ela esperava, o que ela desejava, ansiava do seu noivo. Então, nós destacamos até aqui 3 expressões e que nós vemos que a igreja hoje pode, da mesma maneira, qualificar o Senhor Jesus como a macieira e desejar aquilo que a noiva lá em Cantares também desejou. E observe, assim, são expressões, às vezes, assim, estranhas, né? Assim, diferentes, né? Não são diferentes, mas observe. A igreja, a noiva, né? A igreja fiel, ela está dizendo o que ali profeticamente? Ela está dizendo, primeiro, que Jesus é o alimento. Amém. Para a alma dela, não é? A maçã. Além de ser alimento para a alma, Jesus é descanso. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, porque é a sombra. Debaixo dela me assento. Então Jesus é conforto. O seu fruto é doce ao paladar. Então é a doçura da palavra de Jesus. Observe que coisa gloriosa e maravilhosa. Num versículo, aquilo que é apontado profeticamente, o que o Senhor Jesus representa para a igreja fiel. É coisa extraordinária. Agora, Daniel, no último programa nós falamos alguma coisinha, mas eu te provoco agora novamente para ampliar. Por que macieira? Você falou, tá bom, a maçã é um alimento, mas poderia ser alguma outra árvore, é verdade, mas por que exatamente a maçã? O que traz isso para nós de sentido ou de significado profético? Observe que se você, Sérgio, se deparar com uma macieira, um pé de maçãs, entre outras árvores, ela se destaca pelo fruto, né? Principalmente se for é vistoso. É vistoso, é bonito. E outra coisa, se você está assim numa planta, se você está próximo a uma plantação de maçãs, você de longe, você sente o aroma, você sente o perfume. Então, quando Jesus está presente no meio da igreja, Amém. Na comunhão do corpo, a igreja, ela percebe, ela sente esse perfume da salvação, não é? Então, não é por acaso, porque a maçã também é um dos frutos mais completos que existe. Né? Em termos Tem água na sua composição. Em termos de alimentação, para a pele, para a digestão, é uma série de benefícios, né, que a maçã traz para quem se alimenta da maçã. Até um ditado em inglês que diz assim: coma uma maçã por dia e dispense seu médico. É um ditado que tem na Inglaterra. A gente ouviu isso já de médicos, né, de pessoas da área de saúde que de fato comprovam essa importância e o valor nutricional de uma maçã para o organismo, o valor não só nutricional, mas até curativo que a maçã tem. Bom, vocês falaram sobre alguns aspectos e... As expressões aqui. Essas expressões que estão aqui. Vamos trazer outros textos bíblicos que comprovam. Por exemplo, falamos sobre a sombra. A macieira é uma árvore frondosa. Salmos 91, versículo 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então nós estamos falando aí do aspecto da sombra, quer dizer, é a proteção, é a projeção, né? Para você ter sombra, necessariamente você tem que ter ali, ligado a essa sombra, próximo a essa sombra, aquele elemento que está produzindo essa sombra, né? Que está ali, claro, interferindo no sentido que a sombra seja projetada.
Então, que quando a gente vê lá em Cantares, no versículo que lemos há pouco, que é de certa forma uma expressão, a igreja falando profeticamente, eu desejo a tua sombra, nós podemos afirmar que esse desejo e até a oração da igreja tem sido atendida. E aquilo que o salmista pontua, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, que está no esconderijo do Altíssimo é estar no caminho, é viver em Jesus, é estar na comunhão com o Espírito Santo e na comunhão do corpo com a igreja. É estar protegido pelos recursos da graça. Sim. Pela palavra revelada, Isso. pelas revelações. Está no culto. Exatamente, na comunhão. Tudo isso compõe, Josias, o esconderijo do Altíssimo. Então... Clamor pelo sangue. Clamor pelo sangue. É claro que a pessoa nas suas aflições, ela pode buscar refúgio em tantos lugares ou em tantos outros recursos. E cada coisa, de certa forma, pode ter algum valor. Eu posso me refugiar, eu posso ter eu estou muito cansado, eu vou descansar, vou deitar um pouquinho, eu vou ter um momento de lazer, preciso de um remédio, toma. Alguns buscam refúgio em coisas até prejudiciais, não é? Numa dependência. Mas aqui fala de um esconderijo que é de Deus. Quem vive nesse esconderijo está debaixo da sombra do Onipotente. Glória a Jesus. É a oração da igreja que nós podemos testemunhar, e os crentes também. Quem está debaixo dessa sombra está vivendo Amém. Esse descanso. Glória a Jesus. Um outro aspecto que foi relacionado ali, que se chamou a atenção, é o aspecto de estar assentado debaixo da macieira, né, que é o descanso em Jesus. Mateus 11, 29 diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você está vendo que é descanso aqui para a alma. Esse descanso para a alma não é deitar numa cama, né, nem numa rede. Esse descanso para a alma é só em Jesus. Amém. Porque ele tem a palavra de alento, ele tem a palavra de conforto, ele tem o alimento. Aí reporta ao versículo de Cantares: a sua sombra é descanso, me assento. Então, quantos estão, né, sentindo nesta hora o jugo pesado da vida, do mundo, né? Mas há um descanso. Amém. Que é o Senhor Jesus. Glória a Jesus. O terceiro aspecto que nós elencamos é o fruto, né? Aquilo que esse fruto traz, que é a maçã, no caso, como exemplo aqui, como a figura profética, é o fruto que é doce ao paladar, né? Que é, e vocês podem falar um pouco mais sobre isso, o sabor da palavra revelada. Mas nós vamos ler um texto em Salmos, no livro dos Salmos, Salmo 119, verso 103, que diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra do Senhor é maravilhosa. Não existe nada igual, nenhuma doçura que se compare à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, Daniel, tem para o homem resposta, direção, abrigo em qualquer situação. Acima de tudo, claro, para a salvação da alma, mas para tudo. Eu estou com um problema, estou sem direção na minha vida. Você vai para a palavra. Minha família, não sei o quê. Não, a palavra vai te orientar. Então, a palavra, através da ação do Espírito Santo, traz essa doçura. Se o homem está vivendo um amargor, uma fase amarga da sua vida, a palavra vai resolver isso. Glória a Deus. Esta questão, são as tuas palavras ao meu paladar, pegando esse gancho que você deixou aí, né, Sérgio? Então, às vezes a pessoa está amargurada. Então, o Senhor tem uma palavra de conforto para a pessoa, de alívio. Às vezes a pessoa está triste. O Senhor tem uma palavra que traz alegria para ela. A pessoa está
desesperada, o Senhor tem uma palavra de esperança para ela. Então, só o Senhor tem isso. Só o Senhor tem essa palavra completa, poderosa, né? Capaz de mudar qualquer situação ruim, de aflição, de lutas que o homem esteja vivendo. Amém. Glória a Jesus. Bom, no primeiro capítulo de Cantares, e aqui eu quero chamar a atenção para você que está nos assistindo, que nós estamos vindo numa sequência de alguns programas, algumas edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, dentro do quadro Lições do Manaim, onde nós estamos no livro de Cantares, quase que versículo a versículo, né? Quase que com muita calma, trazendo esse assunto, para que você tenha esse conteúdo de um livro que é um livro muito difícil de ser compreendido pela maioria das pessoas que leem a Bíblia. E nós estamos trazendo com muita tranquilidade esses conteúdos. O primeiro capítulo do livro de Cantares, ele se remete profeticamente àquele momento inicial da história da igreja. E o segundo capítulo, ele meio que resume o livro de Cantares. E há um aspecto no segundo capítulo que fala do arrebatamento da igreja, quer dizer, do momento final, do momento em que o projeto de Deus aqui na terra, ele se encerra para dar continuidade, né, para que seja continuado na eternidade. Então, o versículo 4 do capítulo 2, nós acabamos de passar pelo verso 3, agora vamos para o verso 4, ele fala sobre um assunto que eu queria que vocês trouxessem sobre o contexto profético, dentro do contexto profético. Diz assim, Cantares 2:4, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Como é que nós podemos fazer uma associação desse verso, associação profética, claro, desse verso com o momento do arrebatamento da igreja? Observe, Josias, que às vezes muitos também talvez não saibam o que é esta sala do banquete. Ótimo. É porque aí está falando já da igreja na eternidade. Porque lá no Oriente, quando o noivo ia raptar, buscar a noiva para levar para a casa do pai. Aqui no Ocidente, a expectativa pela chegada da noiva, mas no Oriente é o contrário. É a expectativa pela chegada do noivo. A sala do banquete era, na casa do pai, havia uma sala onde ele, o noivo, levava a noiva para ali eles se banquetearem, né? Então, a igreja, ela já está desfrutando deste banquete. Amém. A festa está preparada, a festa está pronta na casa do Pai, mas desde já a igreja, através da comunhão, do estandarte que é o amor, que é o Espírito Santo, ela já desfruta de um banquete espiritual, Sérgio, na presença de Jesus. Até porque esse banquete que é promovido, que é realizado pelo Espírito Santo, é exatamente o preparo para que a igreja suba no arrebatamento. Então, a igreja, de fato, participa de um banquete que é o que tem, quais são os itens que existem nesse banquete glorioso. Dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, palavra revelada, a doutrina sólida que sustenta o louvor, os livramentos, é Deus falando, é um povo sentado. Eu me lembro daquele texto, eis que estou à porta e bato em Apocalipse, quem abrir eu vou entrar e vou cear com ele. Então a igreja, hoje, neste mundo, se preparando para o banquete lá na eternidade, já vive essa festividade, essa ceia, o banquete, podemos até chamar, é a festa do Espírito Santo. É, o banquete da salvação, né? A festa do Espírito Santo. Vamos ler um texto agora no livro de Atos dos Apóstolos que fala um pouco sobre esse banquete, né? Atos 2, 17 e 18 diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, últimos dias, ou seja, esse período que nós estamos vivendo, claro, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
Então esse é o banquete do Espírito Santo que está sendo ofertado, que nós estamos vivendo isso. Glória a Deus. Testemunhando desse acontecimento no meio da igreja nesse momento que nós estamos aqui vivendo. É um item, né? Ou são alguns itens de tantos que estão postos à mesa da igreja. Glória a Jesus. Muito bem. Quando a gente fala desse momento profético da igreja, nós imaginamos o seguinte, imaginamos uma jornada que está chegando ao seu final. Nós somos um povo, uma igreja, que não é deste mundo, porque nossa morada é na eternidade, que Deus tem preparado. O Senhor Jesus diz, vos prepararei lugar, né? Vou preparar-vos lugar. E nós estamos vivendo dentro de um ambiente, muitas vezes até hostil à igreja, no seu propósito maior de pregar o evangelho e de alcançar a eternidade. Ainda dentro do livro de Cantares, agora no verso 6, eu vou ler um texto que traz uma situação muito interessante, e eu queria que vocês falassem sobre esse texto e os recursos da parte do Senhor para nós vivermos esse momento. Cantares 2,6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. A gente vê aqui, ao ler esse texto, a gente vê a imagem, a cena, né, do noivo e da noiva. Que aqui é a noiva pedindo. A noiva pedindo, positivo. Então, quem está agindo no sentido, o pedido para que o noivo haja dessa maneira, né, se porte dessa maneira, nesse apoio. Muito bem, qual a relação desse texto, a relação profética desse texto com os recursos do Senhor para nós? Observe que podemos tentar visualizar esse versículo, não é? Então está o noivo, o Senhor Jesus, diante dele a noiva, a mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, isto é, a mente da igreja, né? A mão do Senhor, o seu poder, não é? Sustentando a mente da igreja, os pensamentos dela estão sustentados pela mão poderosa do Senhor, a sua mão direita me abrace, o corpo. Então, a mente e a igreja como corpo, protegidas, guardadas pelo Senhor para o arrebatamento. E também debaixo do governo. Exatamente. Não é? Porque a cabeça fala também do governo. E é isso mesmo. E nós podemos até falar novamente algo que dissemos há pouco, que esse foi um pedido da igreja que, glórias a Deus, tem sido vivido hoje pelo povo de Deus neste momento final. O momento, Josias, que você comentou, tão difícil. Densas trevas, lutas, oposições à fé, mas a luta pela vida, o cotidiano, também muito dificultoso. Mas não tem faltado essa ação do noivo, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em favor da sua igreja, em favor do crente. Os recursos da parte do Senhor, né? Exato. E eu lembro que quando abordávamos esse assunto, preparando para a escola bíblica dominical, eu me lembro que o pastor Gideutim, inclusive, fez uma alusão à mão direita como aquilo que vem do coração e a destra, a mão direita, como aquilo que envolve a esquerda que vem do coração. A esquerda que vem do coração e a destra que é aquilo que envolve o trabalho, o esforço, a destreza. Quer dizer, é uma operação do Senhor na vida da igreja que envolve tantos aspectos que vêm do coração, os aspectos do amor de Deus, os aspectos da operação do Espírito Santo no meio da igreja, que nos envolve nesse sentido, como também aquilo que é da prática, do dia a dia. O que você falou, são os recursos tanto espirituais como até os recursos do cotidiano que o Senhor tem nos dado. E a gente pode, desculpe, Josias, te interromper, a gente pode dizer assim, aproveitando essa fala sua, com relação a esta relação, né, essa interação
de Jesus, o noivo celestial com a noiva, é que literalmente nesse versículo aí, a noiva está nos braços dele. Glória a Deus. É isso mesmo. Unida pelo Espírito Santo, que é o amor. Não é? Amém. Glória a Jesus. Vamos ler aqui 2 textos bíblicos que confirmam essa aplicação profética. Um deles está em Deuteronômio, capítulo 33, verso 27, e que diz assim: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos. Glória a Deus. Muito Também em lindo. Colossenses, capítulo 1, verso 18, diz assim: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então nós temos aqui, eu acho que Daniel resumiu bem, né? Quer dizer, o noivo abraça a noiva, protege-a, traz-lhe o descanso, traz o alimento. A igreja fiel está entregue totalmente nos braços de Jesus. Nas dependências da nós, dependência do Senhor. nós vemos em Deuteronômio toda a proteção a que a igreja entregue dos braços do Senhor e por ele guardada, guarnecida. E aqui em Colossenses o governo. A igreja não está agindo, a igreja fiel não está vivendo segundo a sua vontade, o que está na sua cabeça, não. Mas é o Senhor nos governando, é o Espírito Santo com liberdade Amém. para determinar e nós obedecermos. Glória a Jesus. Bom, se eu for falar que a gente está chegando ao final do quadro, vocês vão reclamar que meu relógio é muito rápido. Então vamos direto passar essa parte e vamos pedir então ao pastor Daniel para trazer para os nossos irmãos uma palavra final, conclusiva e de aplicação daquilo que nós tratamos aqui à vida daquele irmão que nos assiste. Queridos, estamos falando, conversando aqui de coisas, de expressões gloriosas, expressões proféticas maravilhosas. A igreja, profeticamente, em Cantares, expressou o desejo pela sombra do Altíssimo. Nós temos também o mesmo desejo como igreja fiel. Como membros da igreja fiel, podemos afirmar no Senhor que em meio ao deserto da vida e sob o sol forte das adversidades que vem sobre todos, estamos seguros, fortalecidos, protegidos e dirigidos, guardados debaixo da sombra deste Deus onipotente. Nossas famílias estão seguras. A igreja fiel não se curva diante das dificuldades. Ao contrário, ela segue firme sob o governo e a proteção desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. No início do quadro Lições do Manaim, nós apresentamos um QR Code aqui, que através dele você participa do programa falando sobre a sua impressão, a importância do programa para você, para sua família. Enfim, você viu aqui algumas participações que nós trouxemos. Agora, nesse final, nós também trazemos um QR Code, mas agora ele tem uma função um pouco diferente. Ao você apontar a câmera do seu celular para ele, o seu aparelho vai ser redirecionado, né, o seu sistema operacional, para o WhatsApp, mais uma vez. Mas agora, quando ele aparecer o WhatsApp, quando abrir o WhatsApp, vai ter lá uma questão que nós propomos para você e que a sua resposta a essa questão vai nos ajudar a fazer a próxima edição do Lições do Manaim. Você pode já fazer isso, apontar a câmera do seu celular, o QR Code está aí na tela. E nós vamos trazer aqui 2 comentários que foram enviados em relação ao programa da semana passada. Irmãos que fizeram isso, apontaram a câmera do seu celular, foram redirecionados e responderam a essa questão. E nós trazemos aqui, das que recebemos, 2 respostas que chegaram. Uma delas vem lá da Itália, de Milão, e quem escreve é a nossa irmã Rose Lopes, e ela diz o seguinte: a sombra nos fala do refrigério de Deus diante do calor das lutas. A igreja vive e testifica desse refúgio e descansa à sombra do Deus Todo-Poderoso.
Um outro comentário foi enviado por Ângela Assis Silva, que é da cidade de Mucuri, lá na Bahia, e ela diz o seguinte: a sombra do Onipotente é o refrigério que traz a confiança naquele que tudo pode. As lutas estão diante de nós, mas descansando no Senhor, somos vitoriosos. Amém. Essas duas participações foram enviadas, esses dois comentários enviados. Eu agradeço aqui a Rose e também a Ângela, as nossas irmãs, por terem enviado. Você percebeu que aquilo que elas escreveram esteve absolutamente de acordo com aquilo que foi tratado aqui nessa edição do Lições do Manaim. Elas nos ajudaram, bem como as outras pessoas, os outros irmãos que enviaram também os seus comentários, nos ajudaram a fazer essa edição deste quadro. Então, não deixe de participar, mande o seu comentário, vai nos ajudar muito, até mesmo no alcance daquilo que está sendo tratado aqui, se está chegando para você, se o alcance é bom. Isso nos ajuda muito a fazer cada edição do Lições do Manaim. Muito bem, chegando ao final, então, assim, dessa edição, eu me despeço de vocês mais uma vez, agradecendo pelo tão agradável que foi esse tempo de falarmos juntos das coisas do Senhor. Amém. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Amém. Você que tem filhos, certamente já enfrentou momentos em que teve que lidar com situações onde eles se mostraram indisciplinados. De certa forma, esse é um cenário que faz parte do crescimento e da formação do caráter das nossas crianças e adolescentes. Mas a pergunta é a seguinte: como lidar com isso? De forma também a proporcionar-lhes o aprendizado e a experiência necessários para a vida adulta. Esse é o tema que será abordado hoje no quadro Organização e Método pela doutora Mônica Médici. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Nos episódios anteriores, conversamos sobre o mau comportamento da criança e do adolescente e mostramos que esse comportamento pode estar relacionado com a imaturidade cerebral, o que não justifica que não podemos corrigi-los. Pelo contrário, a disciplina precisa seguir o mesmo ritmo do desenvolvimento cerebral. Quando pequenas, elas ocorrem em qualquer lugar. Basta a criança se sentir frustrada por não atingir seus desejos. No entanto, muitos pais acabam cedendo. Quando isso acontece, ele entende que a birra pode ser usada como arma para fazer com que os seus desejos sejam atendidos. Por isso, não ceda. Examine o que é melhor para seu filho e eduque. São os pais que ensinam o que eles devem ou não devem fazer, com quem, quando e onde ir. Quando pequenas, elas ocorrem em qualquer lugar. Basta a criança se sentir frustrada por não atingir seus desejos. No entanto, muitos pais acabam cedendo. Quando isso acontece, ele entende que a birra pode ser usada como arma para fazer com que os seus desejos sejam atendidos. Por isso, não ceda. Examine o que é melhor para seu filho e eduque. São os pais que ensinam o que eles devem ou não devem fazer, com quem, quando e onde ir. Quando a criança ainda é pequena, na maioria das vezes, os erros cometidos por elas ocorrem por desconhecer o que é certo ou errado. Por isso, o ensino deve vir antes da correção. Por exemplo, quando a criança pega um copo de vidro para usar numa brincadeira e quebra, verifique se alguém lhe ensinou que o copo de vidro quebra e que por isso não pode ser usado como brinquedo. Se não ensinado, ensine. Com certeza, vivendo uma experiência como essa, ela terá consciência do que vai acontecer quando novamente escolher o copo de vidro para brincar. Tanto, se depois de orientada ela permanecer insistindo no que não pode ser feito, aí a correção é necessária. A criança que não é orientada e é atendida em tudo o que exigir, tende a permanecer com esse comportamento ao longo da infância e adolescência. Ou seja, ela prolonga seu comportamento a fim de controlar as pessoas e contextos nos quais ela vive.
Quando ainda for pequena, ela tentará controlar a situação no grito, na birra. Quando estiver maior, usará a violência, a agressão. Por isso, a disciplina e o estabelecimento de regras é necessário. Então esteja atento, oriente com carinho, mas também com firmeza, demonstrando que não aprova sua atitude. Se os pais resistirem na correção diante de uma atitude indevida do filho, aos poucos ele substituirá essa atitude por outra que lhe trará um retorno afetivo e positivo. No entanto, na mesma medida, aplauda seu filho quando ele agir corretamente. Isso porque, por natureza, nós precisamos nos sentir amados, aprovados. E quando isso vem dos pais, o valor é ainda maior. Então, elogie e recompensa as atitudes positivas e reprove as negativas. Quando entendemos que o estabelecimento de limites é um conjunto de regras e comportamento que gera bons resultados, beneficia a todos. Entretanto, na falta de limites, você vai gerar filhos inseguros, indecisos, agressivos, intolerantes e incapazes de viver em sociedade. Então, eduque. Mas lembre-se, esse é um processo longo, mas não estamos sozinhos. O salmista, no capítulo 118, verso 7, nos diz assim: O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Deus age nos homens através dos homens. A vocação de ser pai, de ser mãe, é uma vocação que Deus nos deu. E Ele usará a nossa vocação para agir para a nossa casa, para a vida eterna e terrena dos nossos filhos, motivados pelo amor, sempre sendo gratos a Deus por poder cooperar com a nossa casa, com a consciência que fazemos isso não para a nossa glória e a nossa honra, mas para a honra e glória do nome dele. A paz do Senhor Jesus. O violão é, sem dúvidas, um instrumento que demanda dedicação e treino para conseguirmos tocá-lo bem. E hoje, a tia Janaína vai trabalhar com esse instrumento musical e vai nos ensinar os acordes e também a batida para tocarmos o louvor ao lado de Deus no violão. E para conseguir tocar esse louvor, você já sabe, pega o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Quero dizer que estamos muito felizes porque a cada visita que estamos fazendo às igrejas, damos glória e aleluia ao nosso Senhor, pela dedicação, por vermos vocês tocando tão direitinho. E hoje nós vamos compartilhar a visita que fizemos à igreja de Camburi 6, que está no ministério do pastor Everaldo Filpo. Vamos assistir? Que bênção! Foi uma visita maravilhosa, como tem sido em todas. Os irmãos, as classes têm nos recebido com todo carinho. Glória a Deus! Vamos lá, violonistas? Violão já está afinado, tudo preparado? Então vamos começar conhecendo a posição dos acordes. Posição dos acordes maiores. Todos esses acordes nós já aprendemos, mas vamos recordar. C, Dó maior, G, Sol maior, D, Ré maior. Agora vamos ver no próximo slide os acordes menores. Nós vamos usar o Lá menor, Mi menor e Si menor. Agora eu vou estar passando para vocês a posição de cada acorde no violão. Acordes maiores: C, G, D,
Agora vamos fazer os acordes menores. AM, EM e Si menor. Pestana na segunda casa. Vamos agora conhecer o ritmo. Este ritmo do louvor ao lado de Deus, que é o que nós estamos aprendendo, está no ritmo básico. O compasso quaternário. Então, aqui na batida, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 tempos. Eu sei que existem várias variações do ritmo básico. Então, se você já sabe fazer o ritmo básico do seu jeito, da forma que toca na sua igreja, tudo bem. O louvor ao lado de Deus também vai encaixar. Hoje eu vou ensinar este ritmo básico um pouco mais simples. Vamos lá? Nós já sabemos, as setinhas estão para baixo e tem setas para cima. P, polegar, X, todos os dedos e indicador. Então vai ficar desta forma. P, X e P, P, X e P. Nós vamos aprender a sonoridade da batida, que isso facilita muito. Então, vou fazer de novo. P, X e P, P, X e P. Só que aí nós vamos voltar imediatamente para este primeiro tempo. Então, eu vou fazer 3 vezes seguidas. P, X e P, P, X e P, P, X e P, P, X e P. P, X e P, P, X e P. Amém? Agora nós vamos ver a introdução. Aqui está a introdução que nós aprendemos nos demais instrumentos. Escaleta, teclado, flauta. E aqui está o louvor na nossa coletânea. Você observa que aqui não está com a introdução. Mas tudo bem, você pode estar seguindo esta introdução como nós fizemos nos demais instrumentos. Então, temos 4 tempos para o acorde G, cifra, mais 4 tempos para o D. Atenção nesse terceiro compasso. 2 tempos para C, 2 tempos para AM e depois 4 tempos para o D. Se você já sabe fazer o D7, neste tempo de preparação, você já pode fazer o D7. Mas eu procurei fazer de uma forma mais simples para vocês. Agora nós vamos tocar esta introdução no violão. P, X e P, P, X e P, P, X e P, P, X e P. Então, nós já aprendemos os acordes, ritmo, batida e agora eu tenho um desafio para os adolescentes. Treinar todo o louvor. Ah, mas isso é fácil para vocês, não é mesmo? E tem mais. Vocês também podem enviar o seu vídeo para o site que está aparecendo aí embaixo na sua tela. contato@radiomanaim.com.br, que nós vamos editar, preparar uma montagem para tocarmos junto este louvor. Amém? Combinado? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor. A árvore que produz a maçã é chamada de macieira e é uma árvore frondosa que dá bastante sombra e onde está plantada exala um perfume muito agradável que pode ser sentido de longe. Além disso, o seu fruto, a maçã, é um alimento saudável e muito doce. No livro de Cantares de Salomão, o Senhor Jesus é comparado com a macieira entre as árvores do bosque, que é descanso e alimento para nós. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Giovana Azevedo vai falar sobre o tema Jesus, o nosso descanso.
Nós saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema da nossa aula vai ser os segredos do livro de Cantares. E a nossa aula é a quarta aula, nós vamos falar sobre Jesus, o nosso descanso. E eu convido a todos para lermos a palavra que está em Cantares, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Esse texto, o livro de Cantares, ele nos fala de um grande amor, do amor do noivo e da noiva. E vocês sabem bem, quem é o noivo? O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E onde eles moravam, lá em Israel, era muito quente, é uma terra quente. É quente, às vezes no inverno muito fria, é uma terra meio desértica. E lá, quando está muito calor, as pessoas ficam cansadas, não é assim? O calor nos faz ficar cansados, o deserto. E a noiva fala assim: olha, qual a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado. Eu desejo muito sentar à sua sombra e comer daqueles frutos doces da maçã, né? A macieira é da maçã. O fruto doce, sentar e descansar na sua presença. E não é assim conosco também? Nós somos a noiva do Senhor, a noiva de Jesus. E a nossa maior alegria é depois, no fim do dia, depois das lutas, às vezes uma dificuldade na escola, às vezes um está doente. É tão bom quando nós chegamos na presença do Senhor e podemos descansar na sombra do Senhor, sentirmos o refrigério, a presença do Senhor, nos alimentarmos da palavra do Senhor. Que bênção, não é? E lá, quando eles estavam assim no calor do deserto, muito quente, eles vinham então e sentavam na sombra da copa da macieira, que era uma árvore muito grande. E hoje em dia, como é conosco? Hoje em dia também vivemos muitas lutas, muitas dificuldades, temos tido muitos ensinos que vêm de encontro à palavra do Senhor, que querem nos tirar da presença do Senhor. No mundo que nós vivemos, é como o deserto, né? No deserto é quente, tem muitos perigos, no mundo também. E no deserto tinha animais peçonhentos, tinha insetos, bichos e picadas com venenos. Você sabe que no mundo é assim também? Tem um veneno chamado mentira, tem um veneno chamado rebeldia, aqueles que não querem obedecer aos pais, às mães. No mundo, eles não querem mais saber de obedecer a pai e mãe, a palavra do Senhor, e eles desprezam a palavra do Senhor, mas nós temos que ter cuidado e temos que estar com a nossa mente protegida, alimentados pela palavra. A noiva fala que ela ia se alimentar daquele fruto. A palavra diz que a maçã é como a maçã de ouro em salvas de prata, em bandeja de prata, é a palavra dita a seu tempo. A palavra do Senhor, ela vem no tempo certo para consolar, para confortar, para ensinar, para dirigir a nossa vida. E nós estamos livres de toda a influência do mundo quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. A palavra diz: guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Eu conheço a vontade do Senhor. E mais, tem muitos que se assentam em outras sombras. Sombra de espinheiro. No deserto tem espinheiro. A palavra diz que ela era uma árvore entre as árvores do bosque, né? Tem gente que tem achado outras árvores para descansar. São os espinheiros, as sarças, né, que tem no deserto, que não tem sombra, não tem fruto, que acaba rápido. E muitos têm ido nos ensinos do mundo. Muitos que não conhecem o Senhor, mas o Senhor tem guardado a nossa vida, porque nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós não temos prazer em falar coisas que não agradam o Senhor. Nós guardamos a nossa mente, o nosso coração para servirmos ao Senhor, para estarmos firmes, porque a noiva está sendo preparada. A noiva já está pronta na realidade, porque Jesus vai voltar e nós vamos ser levados para o grande casamento, as bodas do Cordeiro.
porque só em Jesus as nossas mentes estão protegidas, guardadas dos perigos e das opressões desse mundo. Os desenhos, às vezes nos filmes, nas redes sociais, nos influencers da vida, né, adolescentes, que vivem tão distantes do Senhor, com tantos hábitos que não agradam ao Senhor. Mas nós estamos protegidos pela palavra do Senhor. E nós vamos nos assentar na presença do Senhor, porque só Jesus traz proteção para as nossas mentes e descanso para a nossa alma. Nós estamos preparados e aguardando a volta de Jesus, descansando na sua palavra e na sua presença. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. A paz do Senhor. Em todas as edições desse programa, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso e que tem resultados cada vez mais notáveis. E há um detalhe, é que você também pode se beneficiar desse projeto, que é o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E olha só, é muito simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação. Essa ligação é gratuita e você pode fazer sempre que precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela. 0800 707 3076. A pessoa que vai te atender vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Você precisa apenas apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela e quando você apontar, o seu aparelho será redirecionado para esta ligação, que, repito, é gratuita. E mais, nós não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Você pode ligar sempre que precisar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais, tem muita coisa lá. E você também pode baixar os nossos aplicativos, tanto o aplicativo da Igreja Cristã Maranata como o aplicativo da Rádio Manaim. E nele você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube temos várias coisas, vários conteúdos postados, mas um deles é especial e eu te convido a assistir. É a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, nós transmitimos a Escola Bíblica ao vivo e você não pode deixar de assistir. E assim estamos chegando ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom!
E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elo, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.